Este é o grande round interativo do Hospital de Clínicas na sua versão 2015, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos como tema as redes sociais e a sua relação na assistência ao paciente. As redes sociais, elas vêm tendo uma penetração progressiva na vida das pessoas e evidentemente que os médicos têm que estar atentos a essa nova modalidade, nesse novo recurso de mídia. Por essa razão nós trouxemos para participar desse encontro a psicóloga Rita Gomes Prieb, do Serviço de Psicologia do Hospital de Clínicas, e a assistente Bruna Pasqualini Genro, do Serviço de Bioética do Hospital de Clínicas. Inicialmente, qual é a impressão de vocês a respeito da influência das redes sociais na assistência ao paciente? Que aspectos positivos pode ter e quais as limitações desse recurso? Vamos começar com a Rita, nossa psicóloga. Bom, na realidade, quando se pensa nesse papel, né, é importante que se tenha claro que para um paciente internado, com internações prolongadas e que fica muito fora, né, da sua rotina, da sua vida, ela pode ter um impacto muito positivo no sentido de socialização, de permitir que esse paciente siga tendo contato com amigos, com familiares, mas sem dúvida tem que se ter um cuidado, né, do que é então, até que ponto isso vai trazer benefícios ou pode trazer mais uma interferência, que pode ser um estressor de fora, alguma interferência negativa. Então, nós entendemos que é importante, desde que usado com uma certa parcimônia, né, em casos de adolescentes, de crianças, com também um auxílio dos pais, da família, para que isso possa ser realmente utilizado da melhor forma, para beneficiar o paciente e não para causar ainda mais alguma, né, situação que possa interferir na sua recuperação e na sua estada, né, no hospital. A impressão é que talvez o papel seja mais educacional, é isso, Bruna? A gente tem trabalhado na lógica das mídias como uma grande ferramenta, né? Acho que bem nessa lógica que a Rita colocou. Ela serve tanto, né, dependendo do uso que se faz, pode tanto ter aspectos positivos, que são ótimos, quanto aspectos negativos, que podem inclusive prejudicar a própria assistência, que é o foco do hospital. Os aspectos positivos eu acho que são incontestáveis, né? A própria abrangência, né, ela é muito útil para aspectos educacionais, por exemplo. Cada vez mais se tem utilizado tanto para divulgação, quanto para esclarecimento, quanto para a própria inclusão, né, do paciente internado. Acho que isso são focos que são muito importantes dentro da lógica de assistência à saúde de maneira mais ampla. Mas, claro, essa mesma abrangência, né, que facilita as questões de divulgação e de interação, é o que dá também a possibilidade do mau uso, né? Principalmente envolvendo as questões de privacidade e de confidencialidade, que é a grande preocupação que a gente tem trabalhado em relação ao uso que se faz dessas ferramentas. Então, essa mesma abrangência, por um lado, a gente tem observado que muitas vezes os próprios pacientes e profissionais não têm uma noção do dimensionamento que isso pode ter, né? Alguma foto, alguma publicação que se faz, às vezes de boa fé, né? A maioria das vezes a gente acredita que seja de boa fé ou para divulgação ou para registrar algum vínculo especial que se tem com algum paciente, né? Alguma questão que seja bem intencionada, mas que não se tem noção muitas vezes do dimensionamento e das repercussões que esse tipo de divulgação pode ter. A impressão que vocês têm é que a velocidade de penetração das redes sociais, ela está acontecendo mais como demanda dos profissionais ou como demanda do paciente? Olha, eu acredito que ambos, né? Eu acho que, claro, o acesso, né, hoje em dia, se a gente pensa que o hospital é majoritariamente um hospital público, né? Então, claro, os pacientes, né, hoje em dia, o Brasil é um dos países que mais tem acesso, né, a celular, e obviamente isso vem sendo acompanhado de mídias, de internet, né, de todas as outras mídias que fazem o tráfego de dados através da própria internet. Então, hoje em dia, o acesso, né, ele não é nem só de profissionais, nem só de pacientes. Eu acho que tem a demanda dos profissionais muito de compartilhar informações, né, na lógica didática, ou compartilhar com os colegas, né, para os alunos, principalmente do curso da medicina e de outros cursos da área da saúde também, e dos próprios profissionais, ao se deparar com algo inusitado na assistência ou algum caso que seja interessante, essa ânsia, né, de registrar e divulgar isso de alguma maneira. E, por outro lado, os pacientes também, né, muitas vezes a gente vê pacientes na internação, né, e tirando selfie para colocar e registrar de alguma maneira e querer compartilhar com os outros. Então, eu acho que
o cuidado assim que se tem que ter, e o processo educacional é para os dois lados. Eu não vejo pendendo, não sei qual é a tua experiência. Rita, a tua impressão é que exige um preparo profissional para lidar com a mídia? Acredito que sim. Eu fico pensando, escutando a Bruna, eu também pensava nos processos de tomada de decisão, né, que cada vez mais são compartilhados também. E isso ocorre dos dois lados, né, tanto do lado do paciente, que então compartilha rapidamente o que está acontecendo no seu tratamento, né, em muitas situações fica querendo se respaldar por outras opiniões, enfim. E o médico, que tem que ter muita consciência também da importância da comunicação com esse paciente, né? Porque para além de uma questão mais global, que a gente percebe muitas vezes em blogs ou em chats de discussões mais particulares, assim, de determinadas doenças, enfim, o que se percebe muito é que há uma necessidade do médico e da equipe de saúde como um todo terem um acesso muito direto com o paciente, possam ter, né, uma comunicação efetiva, possam realmente estar prontos para dialogar com as decisões, né, que vão ser tomadas nos tratamentos. E isso cada vez mais eu percebo que é compartilhado. Sabe, né, que me chama a atenção o fato de que surge uma nova personalidade, que é a personalidade virtual. Então nós vamos estar lidando paralelamente com uma personalidade real e com uma personalidade virtual. Eu acho que isso é uma questão muito apropriada para a avaliação psicológica. Qual é a tua impressão? Na realidade, esse é um ponto dentro desses que a gente, né, traça assim como benefícios e como também dificuldades, que pode ser uma dificuldade, né, porque muitas vezes esse sujeito ele pode também se esconder atrás dessa personalidade virtual e não trazer realmente para o seu médico, ou na situação de consulta, ou no tratamento psicológico, realmente o que está lhe afligindo, os seus anseios, as suas dificuldades, né? Então acho que a gente precisa cada vez mais tentar unificar, né, esse ser virtual, e aí a questão também do borramento das diferenças que se percebe. Tem algumas situações mais peculiares, assim, com adolescentes que têm já nasceram dentro desse novo ambiente em que a mídia já está instalada, né, há muito tempo, e que as mídias sociais e as redes sociais, elas participam muito da vida deles. Então, em muitas situações a gente precisa auxiliá-los, ou pessoas também com dificuldades, assim, desse discernimento. É necessário o auxílio, seja por parte dos pais ou então de profissionais que estejam mais capacitados, para que eles possam ter ideia do que é privado, então, né, e do que é público, do que então eles podem estar expondo, e que num segundo momento, se eles pudessem ter refletido um pouco, eles pensariam, não, eu acho que não é por aqui, acho, né? Do imediatismo. Exatamente, acho que entra muito essa Haveria questão. alguma espécie de regramento, algum tipo de preparo que pudesse ser feito no sentido de orientar os profissionais para lidar com essa nova realidade, Bruna? A gente tem trabalhado em questões educacionais, né, dos cursos, enfim, que são oferecidos, e pelas demandas, né, de acordo com as demandas dos serviços e das demandas de casos específicos de consultorias de bioética que têm aparecido. O hospital tem uma decisão de 2012 que está sendo revista, que vai ser publicada em breve. Eu não tive acesso ao conteúdo ainda, mas que trata exatamente do uso de mídias, né, dentro da perspectiva institucional. E a própria regulamentação, né, a lei no Brasil, o Código Civil, a Constituição, é muito clara em relação às questões de privacidade e confidencialidade, sempre resguardando como um direito, né? E, obviamente, isso se estende a pacientes, né? Quando se fala de menores, então, o Estatuto da Criança e Adolescente também aborda essas questões bem pontualmente, né? Então, claro, as questões legais, as questões normativas dos hospitais e a lógica educativa, as pessoas trabalharem dentro da lógica do bom senso. Esse é um tema extremamente interessante que dará margem a outros questionamentos, a outras perguntas. Tanto a Rita Priebe como a Bruna Genro vão estar à disposição pelo período de uma semana para responder perguntas de forma interativa com toda a comunidade. Essa iniciativa do Hospital de Clínicas é de levar a medicina para a sociedade. Eu sou James Fleck e, em nome do Hospital de Clínicas, agradeço a atenção que vocês deram a esse tema e a esse programa. Até o próximo encontro. Muito obrigada.